Meu nome é Camila. Tenho 28 anos, sou mãe de um menino de 3 anos, e até pouco tempo, acreditava que minha vida conjugal era estável. Meu marido, Rafael, sempre me pareceu um homem carinhoso, presente e protetor. Nos dias comuns, nossas manhãs começavam com o cheiro do café fresco enquanto ele brincava com nosso filho, e eu preparava as lancheiras, pensava no trabalho e nos pequenos detalhes que mantêm uma família unida. Havia risos, abraços e conversas sobre sonhos simples, uma rotina que, aos meus olhos, parecia perfeita. Mas por trás desse cenário de aparente harmonia, pequenas rachaduras começavam a surgir, como fissuras invisíveis que ninguém percebe até que tudo desmorone. No começo, essas fissuras eram sutis. Rafael mencionava, quase de passagem, que sua mãe esperava que um dia morássemos todos juntos. Ele, eu e nosso filho. Inicialmente, eram comentários leves, conversas sobre visitas prolongadas ou finais de semana na casa dos sogros. Eu sorria e concordava, tentando mostrar compreensão, mas algo dentro de mim já sentia desconforto. A ideia de morar sob o mesmo teto que eles, com regras que não eram minhas e críticas constantes, me causava ansiedade. Eu precisava de espaço, privacidade e autonomia, não de supervisão constante. As tensões começaram a se intensificar quando surgiam discussões sobre pequenos limites. Quem cuidaria de nosso filho em determinadas situações, horários que a mãe dele achava melhores, opiniões sobre cada decisão que tomávamos como casal. Rafael, que antes me respeitava, começou a parecer mais distante, e às vezes irritado, quando eu expressava minha opinião. A cada conversa, eu sentia que não estávamos mais no mesmo lado, que minha voz estava diminuindo diante das pressões externas. Lembro de uma noite específica. Estávamos sentados na sala, nosso filho dormindo no quarto, e sua mãe ligou pedindo que passássemos o fim de semana em sua casa. Eu tentei argumentar sobre nossa necessidade de descanso, de rotina, mas Rafael me interrompeu com um tom que eu não conhecia, firme, quase ríspido. Eles são minha família, Camila. Você precisa entender que é importante para todos nós estarmos juntos. Senti um frio percorrer meu corpo. Não era apenas uma sugestão, era uma expectativa. Um aviso velado de que minha resistência não seria tolerada. Com o tempo, os pequenos sinais se transformaram em tensão constante. Cada comentário, cada convite, cada telefonema da família dele parecia carregar uma ameaça invisível. Eu devia ceder ou enfrentar consequências. Meu coração apertava, e noites de insônia começaram a se tornar comuns. Eu me perguntava se era errado querer apenas o nosso espaço, nossa privacidade, nossa vida como família pequena e independente. Mas Rafael parecia cada vez mais pressionado, e sua paciência com minha resistência diminuía. O ponto de ruptura aconteceu numa tarde chuvosa, quando ele chegou do trabalho com um semblante fechado e uma decisão clara nos olhos. Eu sabia que aquela conversa não seria como as outras. Sentei-me no sofá, tentando preparar meu coração para o que estava por vir. Ele olhou para mim, respirou fundo e disse, com uma frieza que cortou minha pele: Camila, precisamos morar com meus pais. Ou você aceita, ou vai acontecer algo que nenhum de nós quer. Foi nesse instante que percebi. A pressão havia se transformado em ameaça. A decisão não era mais uma sugestão ou um pedido. Era um ultimato. E naquele momento, senti que estava diante de uma escolha que jamais poderia ignorar. Aceitar significaria abrir mão da minha liberdade, da minha casa e da minha autonomia. Recusar significava enfrentar não apenas a desaprovação dele, mas algo que ainda não podia imaginar completamente. Meu coração batia acelerado, e eu sabia que aquela noite seria o começo de uma tempestade que mudaria nossas vidas para sempre. A tensão vinha crescendo há dias, mas naquela noite parecia insuportável. O silêncio da sala era pesado, quase sufocante. Nosso filho brincava no tapete com seus blocos coloridos, alheio à tempestade que se aproximava. Eu tentava conversar com Rafael com calma, explicar mais uma vez que não podia simplesmente mudar para a casa dos sogros. Cada palavra minha parecia atingir uma parede invisível. Ele fechava os olhos, respirava fundo e soltava um suspiro de frustração. Senti que a paciência dele tinha se esgotado. Camila, você não entende. Ele explodiu de repente, a voz ecoando pelas paredes da sala. Meu coração disparou. Era a primeira vez que eu ouvia falar comigo com tanta raiva, tão diretamente. Nós vamos morar com meus pais. Não há discussão. Não há escolha. Ele avançou alguns passos na direção do sofá, a expressão tensa, quase ameaçadora. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés, um frio que subiu pela espinha. Tentei manter a calma, respirei fundo e falei devagar. Rafael, eu não posso.
Nós precisamos do nosso espaço, da nossa família. Eu não posso abrir mão da nossa casa, do nosso lar, do nosso filho. Mal terminei a frase e ele explodiu novamente. Chega, Camila. Saia da minha casa. O grito foi tão intenso que pareceu que o teto tremia. Meu filho olhou assustado, engatinhou até mim e me abraçou com força, sem entender totalmente o que estava acontecendo, mas sentindo medo que eu tentava disfarçar. O choque foi imediato. Palavras não eram suficientes para expressar o que senti naquele instante. Meus olhos se encheram de lágrimas, minha garganta queimava, e uma sensação de perda me atravessava o peito como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Tudo o que construímos juntos, cada risada, cada rotina, cada pequeno momento de felicidade parecia evaporar diante do grito dele. Eu precisava reagir, precisava proteger meu filho, precisava manter a calma, mesmo sentindo o chão desmoronar sob meus pés. Com mãos trêmulas, comecei a preparar nossas coisas. Peguei uma mochila velha, cheia de brinquedos favoritos, roupas e fraldas. Coloquei algumas peças de roupa para mim e meus documentos mais importantes. Cada objeto parecia carregar uma memória, uma lembrança de dias felizes. E, ao mesmo tempo, um lembrete cruel de que aqueles momentos estavam prestes a mudar para sempre. Meu filho me olhava com olhos grandes e assustados, segurando minha mão e perguntando, com vozinha frágil, Mamãe, a gente vai embora? Assenti com a cabeça, tentando sorrir, mas sentindo o coração se partir. O som do vento batendo nas janelas, a chuva fina que começava a cair lá fora, e o tic-tac do relógio pareciam amplificar o drama da cena. Cada passo que eu dava arrumando nossas coisas era uma mistura de desespero e urgência. Rafael continuava no sofá, os braços cruzados, observando, como se estivesse julgando cada movimento. Eu sabia que não havia volta. A decisão estava tomada. A expulsão tinha acontecido. Minha única escolha era sair, proteger meu filho e manter nossa dignidade. Chegou o momento de deixar a casa. Peguei meu filho nos braços, sentindo o peso dele e da situação. Ele se agarrou a mim, e eu a ele, tentando transmitir segurança, mesmo quando eu mesma me sentia perdida. Cada passo em direção à porta parecia interminável. A maçaneta fria, o corredor que eu conhecia tão bem, os móveis que tínhamos escolhido juntos, tudo parecia um cenário de despedida. Quando abri a porta e saí para o mundo lá fora, senti uma mistura de alívio e tristeza, medo e determinação. O ar frio da noite me acertou como uma bofetada. A chuva fina começava a molhar meus cabelos e meu rosto, mas eu continuei caminhando, meu filho apertado contra mim. Olhei para trás uma última vez. A casa que chamávamos de lar agora era apenas um espaço que tínhamos perdido. Mas enquanto caminhava, senti uma chama dentro de mim, uma força que não sabia que existia. Eu sabia que, apesar do medo e da dor, precisávamos sobreviver, nos proteger, acima de tudo, encontrar um caminho de volta à nossa vida, longe da sombra de quem nos expulsara. Naquele instante, sob a chuva e com meu filho nos braços, percebi que não éramos apenas vítimas de uma situação. Éramos sobreviventes, e aquela noite marcaria o começo de uma jornada que mudaria nossas vidas para sempre. O frio da noite ainda me acompanhava, mas havia algo maior do que o vento gelado, o desespero. Cada passo que eu dava com meu filho nos braços era pesado, como se carregássemos não apenas nossas roupas e brinquedos, mas também o peso da rejeição e da dor de sermos expulsos de nosso lar. Eu não sabia para onde iríamos. O mundo parecia grande demais, ameaçador demais, e a sensação de abandono me envolvia como uma sombra constante. Enquanto caminhava pelas ruas quase desertas, meu filho começou a chorar baixinho, sentindo meu nervosismo. Apertei-o contra meu peito, murmurando palavras de conforto que eu mesma precisava ouvir. Está tudo bem, meu amor. Mamãe vai cuidar de nós. Vai ficar tudo bem. Cada palavra parecia pequena diante do que tínhamos acabado de perder, mas era a única âncora que eu tinha para me manter firme. Foi então que, quase como um milagre silencioso, alguém apareceu. Uma vizinha antiga, que sabia de alguns conflitos em nossa casa, estendeu a mão com um sorriso tímido, oferecendo abrigo temporário. Não havia perguntas ou julgamentos, apenas um lugar seguro para nos sentarmos e respirarmos. Ao cruzar a porta, senti uma mistura de alívio e incredulidade. Finalmente estávamos em um espaço onde não seríamos expulsos, mesmo que por algumas horas ou dias. A casa estava simples, mas acolhedora. Havia um cobertor quente sobre um sofá, comida preparada e brinquedos espalhados pelo chão para meu filho. Pequenos gestos, mas que para nós significavam um mundo. Voluntários e vizinhos, alguns conhecidos, outros completamente desconhecidos, se aproximaram para oferecer ajuda.
Um deles me entregou uma xícara de chá quente, outro trouxe roupas limpas para meu filho. Cada gesto carregava empatia, humanidade, e me fez perceber que mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existem pessoas dispostas a estender a mão. Enquanto meu filho se entretinha com um brinquedo novo, eu me sentei, tentando absorver cada detalhe. O cheiro do pão fresco, o calor do cobertor, os sorrisos gentis. Tudo contrastava de maneira dolorosa com a cena de poucas horas atrás, quando éramos apenas eu e meu filho enfrentando a raiva do meu marido. O coração ainda doía, mas agora havia um espaço para respirar, para pensar, e até para sentir esperança. A gratidão era enorme, mas misturada com uma pontada de tristeza. Era um abrigo temporário, um respiro em meio ao caos, mas não era nosso lar. Cada gesto de ajuda parecia dizer: vocês não estão sozinhos, mas vocês ainda têm um caminho a percorrer. Eu observei os voluntários organizando roupas, distribuindo brinquedos, preparando refeições, e senti uma onda de alívio. Pela primeira vez naquela noite, senti que havia um futuro possível para nós. Um futuro que não dependia da aprovação ou do controle de Rafael. No entanto, mesmo entre a calma e a solidariedade, o medo não desapareceu completamente. Sabia que em algum momento ele descobriria que não estávamos sozinhos, que havíamos encontrado apoio, que ainda tínhamos recursos e pessoas que nos amavam. E isso, mais do que qualquer gesto, seria um choque para ele. Rafael imaginava-nos isolados, vulneráveis, completamente dependentes da boa vontade alheia. Mal sabia ele que cada sorriso oferecido, cada gesto de ajuda, nos fortalecia e nos preparava para enfrentar qualquer desafio que viesse a seguir. Enquanto olhava meu filho adormecendo em meus braços, envolto em um cobertor macio e seguro, senti uma força silenciosa crescer dentro de mim. A expulsão tinha nos arrancado de nossa casa, mas não poderia nos arrancar da vida, do amor que sentíamos um pelo outro, nem da coragem de lutar pelo que era nosso. E naquela noite, entre o medo e a gratidão, percebi que a batalha estava apenas começando, mas agora não estávamos sozinhos. A cena final dessa etapa era clara em minha mente. Rafael descobriria, mais cedo ou mais tarde, que nós não éramos mais vulneráveis, que o lar não precisava ser definido por paredes ou chaves, e que cada gesto de solidariedade nos tornava mais fortes. E esse pensamento me deu uma sensação estranha de poder. Mesmo expulsos, estávamos crescendo, sobrevivendo e nos preparando para o próximo passo. Após os primeiros dias de alívio e acolhimento, senti que a tranquilidade não podia durar para sempre. O medo ainda se escondia nos cantos do meu coração, mas, ao mesmo tempo, uma determinação silenciosa começou a crescer. Não poderíamos permanecer vulneráveis, à mercê da raiva e do controle de Rafael. Era hora de agir, de retomar algum senso de justiça e proteger meu filho e a mim mesma. A primeira coisa que fiz foi buscar orientação legal. Encontrei um advogado recomendado por amigos de confiança, alguém com experiência em casos familiares e violência doméstica. A cada consulta, sentia um misto de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente ter alguém que entendia nossos direitos, e ansiedade porque agora as consequências eram reais e concretas. O advogado explicou sobre nossos direitos à moradia, guarda do filho, e como poderíamos documentar cada ação do meu marido para criar um caso sólido. Era assustador, mas necessário. Enquanto isso, comecei a organizar provas de tudo o que tinha acontecido. Mensagens, fotos de pertences, registros de visitas da família dele e qualquer comportamento agressivo de Rafael. Cada documento, cada evidência, era um lembrete doloroso do que havíamos passado, mas também uma arma silenciosa para garantir que ele não poderia nos manipular ou nos ameaçar novamente. A sensação de estar colecionando forças, mesmo que de papel e números, me deu coragem. Ao mesmo tempo, não podia ignorar meus próprios sentimentos. Durante longas noites, enquanto meu filho dormia, refletia sobre dignidade, maternidade e os limites familiares. Não se tratava apenas de justiça legal, mas de justiça emocional, de proteger nosso direito de viver com respeito e sem medo. Enquanto as mães haviam se calado por medo, quantas famílias haviam permitido que o controle e a manipulação predominassem, e percebi que não poderia permitir que isso acontecesse conosco. O conflito interno era constante. O medo de retaliação de Rafael ainda era real. Imaginar sua raiva, suas tentativas de intimidação, me causava noites em claro. Mas cada vez que olhava para o rosto do meu filho, sentia que qualquer hesitação se dissipava. A necessidade de proteção, de criar um espaço seguro para ele, sobrepunha-se ao medo. Não havia escolha, devíamos agir. Comecei a planejar medidas concretas para nossa segurança. A primeira delas foi mudar as fechaduras da casa que ele insistia em chamar de nosso lar. Cada chave girada,
cada porta trancada, simbolizava não apenas proteção física, mas também uma retomada de poder. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Não seríamos mais vulneráveis, não permitiríamos mais invasões ou imposições. Paralelamente, realizei denúncias formais sobre o comportamento abusivo do marido. Cada ligação para autoridades, cada registro feito, era um passo importante para documentar nossa situação e criar uma rede de segurança. O processo era doloroso, pois significava confrontar o homem que, até pouco tempo atrás, eu amava e confiava. Mas a consciência de que estávamos criando proteção para o futuro me dava força. Durante todo esse período, também cuidei de minha preparação emocional. Cada conversa com o advogado, cada planejamento, era acompanhado de momentos de reflexão e respiração profunda. Eu precisava estar forte, não apenas para enfrentar Rafael, mas para manter a serenidade diante do meu filho. Ensinei-me a controlar a raiva, a canalizar a ansiedade em ação, a transformar o medo em estratégia. Era uma batalha interna constante, mas necessária para que cada passo fosse seguro e eficaz. O mais surpreendente era perceber o quanto a solidariedade e apoio que havíamos recebido nos dias anteriores nos fortaleciam. Amigos, vizinhos e voluntários continuavam oferecendo ajuda, seja com palavras de encorajamento, seja com pequenos gestos práticos, como preparar refeições ou cuidar do meu filho por algumas horas. Cada gesto lembrava-me de que não estávamos sozinhos, de que a justiça não precisava ser apenas uma luta solitária. Ao final desses dias de preparação, senti uma mistura de exaustão e determinação. Cada documento coletado, cada porta trancada, cada denúncia registrada, era um passo em direção à nossa liberdade e segurança. Não era apenas retaliação contra Rafael, mas uma afirmação de que tínhamos direitos, dignidade e coragem para proteger nossa vida e nosso lar. E, pela primeira vez desde a expulsão, senti que o controle estava, de fato, começando a mudar de mãos, para nós. O próximo passo seria confrontar as consequências de nossa ação, sabendo que Rafael descobriria que estávamos organizadas, protegidas e apoiadas. Mas, mesmo diante de sua possível surpresa ou raiva, eu sabia que estávamos prontas. Não éramos mais vítimas passivas, éramos mães, mulheres e seres humanos decididos a lutar pelo que era nosso por direito. Enquanto eu me reorganizava e consolidava nossa proteção, começaram a surgir revelações inesperadas. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. Descobri que Rafael não agia sozinho. Sua família vinha meses tentando controlar nossa vida. A princípio, achei que eram apenas comentários maliciosos, sugestões inconvenientes sobre nossa rotina ou sobre onde deveríamos morar. Mas, aos poucos, percebi que havia uma estratégia deliberada por trás de cada ação e cada palavra. Mensagens antigas, conversas interceptadas e relatos de amigos revelaram chantagens sutis, ameaças veladas e tentativas de manipulação emocional. Cada descoberta era como uma punhalada no peito. Saber que pessoas que supostamente se preocupavam com nós estavam arquitetando nosso sofrimento do lado de fora era devastador. Mas, ao mesmo tempo, essa clareza trouxe algo inesperado: fortalecimento. Saber a verdade me deu poder. Não éramos apenas vítimas de circunstâncias, mas de escolhas conscientes de outros que haviam subestimado nossa coragem. Não demorou muito para que eu descobrisse também a existência de alianças secretas ao nosso favor. Vizinhos que haviam se mostrado discretamente preocupados, colegas de trabalho que perceberam sinais de abuso e alguns amigos próximos que, silenciosamente, planejavam formas de nos ajudar. Cada gesto discreto, uma refeição deixada na porta, uma mensagem de apoio, um ouvido atento para ouvir nossas angústias, era uma prova de que não estávamos sozinhas. O que Rafael e sua família desconheciam é que nossa rede de apoio estava crescendo sem que eles percebessem. O impacto emocional dessa descoberta foi profundo. Raiva, choque e indignação se misturavam com um novo sentimento: coragem. Cada traição, cada manipulação descoberta, me lembrava de que precisávamos lutar, não apenas por justiça, mas também por nossa dignidade e segurança. Meu filho, mesmo sem compreender os detalhes, sentia mudança em mim. Minha postura mais firme e determinada transmitia a ele uma sensação de proteção que antes parecia impossível. Refletindo sobre a situação, percebi que a traição familiar não podia mais me paralisar. Pelo contrário, ela se tornou combustível para nossa resiliência. Cada tentativa de controle que descobríamos era uma oportunidade de reafirmar limites, estabelecer regras e reforçar nosso espaço. A experiência me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E, diante da trama secreta que se desenrolava contra nós,
cada ação planejada se transformava em um ato de libertação. Além disso, essa fase trouxe uma nova compreensão sobre relacionamentos e lealdade. Aprendi a identificar quem realmente se importa e quem apenas segue conveniências e interesses próprios. Amigos discretos, vizinhos atentos e até desconhecidos que se ofereceram para ajudar tornaram-se pilares invisíveis que sustentavam nossa força. A traição, embora dolorosa, revelou a verdadeira natureza das pessoas ao nosso redor, e isso nos deu clareza sobre em quem poderíamos confiar de agora em diante. Ao final desses dias de descobertas, senti que estávamos mais preparadas do que nunca. O choque inicial deu lugar a uma determinação serena, quase estratégica. Sabíamos que Rafael e sua família poderiam tentar novas manipulações, mas agora cada movimento nosso era planejado, calculado e respaldado por uma rede de proteção. Não mais agiríamos de forma impulsiva ou com medo. Cada passo tinha propósito, cada ação refletia nossa força recém-descoberta. O momento crucial estava se aproximando. Enfrentar a verdade, lidar com a reação de Rafael ao descobrir que não éramos vulneráveis, e garantir que nossa segurança e dignidade fossem respeitadas. Mas, antes disso, era essencial absorver tudo o que havíamos aprendido sobre traição, resiliência e coragem. Essas lições seriam a base para cada decisão futura, cada estratégia legal e cada gesto de proteção para mim e para meu filho. No fundo, percebi algo poderoso. Não podíamos mudar o passado, nem evitar que outros tentassem nos manipular. Mas podíamos escolher nossa resposta, nossa força e nossa liberdade. E era exatamente isso que estávamos fazendo. Chegou o momento pelo qual tanto havíamos nos preparado. Enfrentar Rafael e sua família de frente. Cada passo que demos até aqui, cada prova coletada, cada apoio silencioso recebido, convergia para este instante. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de determinação. Eu segurava meu filho pela mão, sentindo seu pequeno aperto como um lembrete constante de que nossa coragem precisava ser maior que qualquer ameaça. Quando atravessamos a porta da casa que um dia chamei de lar, percebi o choque imediato nos olhos de Rafael. Ele parecia incapaz de acreditar que estávamos ali, não mais vulneráveis, não mais à mercê de sua autoridade. A expressão em seu rosto mudava a cada segundo, primeiro incredulidade, depois raiva contida, e finalmente uma fúria quase cega. Sua família, que outrora acreditava poder nos controlar, estava agora atonita, sem entender como sua teia de manipulações havia sido desmantelada. Mantive a voz firme, sem titubear. Cada palavra que dizia carregava o peso da verdade, da coragem e da indignação contida durante semanas de injustiça. Expliquei, com clareza, cada ação dele e da família, os planos de chantagem, as tentativas de controle e a manipulação emocional. Mostrei documentos, registros de mensagens e depoimentos de vizinhos e amigos que se preocuparam conosco. Cada prova era um golpe silencioso, mas certeiro, que deixava Rafael sem argumento, sem espaço para mentiras. A raiva dele escalava a cada instante, mas não nos abalava. Meu filho, sentado ao meu lado, sentia a tensão, mas também a segurança transmitida pela minha postura firme. Senti meu próprio crescimento refletido em cada gesto. Eu não era mais a mulher assustada que saiu da casa dias atrás. Eu era alguém capaz de proteger meu filho e meu espaço, capaz de impor limites e exigir respeito. O poder da verdade nos empoderava, e isso era visível em cada olhar que lançávamos ao redor. O suspense era palpável. Cada movimento de Rafael era imprevisível. Ele gesticulava, respirava pesado, tentava intimidação, mas a confiança em nossas ações se mantinha intacta. A tensão crescia a cada segundo, como se estivéssemos em uma balança instável, esperando para ver quem cederia primeiro. A presença de vizinhos e algumas testemunhas reforçava nossa posição. Não estávamos sozinhos, e qualquer reação descontrolada seria observada e registrada. Em um momento crítico, Rafael tentou avançar com gritos, tentando recuperar controle através da intimidação física e verbal. Mas o silêncio estratégico das testemunhas e minha postura firme criaram uma barreira invisível. A frustração dele era evidente, cada tentativa de nos abalar falhava, e sua impotência se tornava quase tangível. A sensação de vitória não era celebratória, mas intensa. Era a certeza de que estávamos no caminho certo, protegendo nosso direito à dignidade e à segurança. Durante o confronto, a intervenção de autoridades ou vizinhos que conheciam os fatos tornou-se decisiva. A presença de pessoas que podiam testemunhar nossas ações e as transgressões dele impediu qualquer escalada de violência. Isso transformou o ambiente, de um palco de ameaça, passou a ser um espaço de responsabilização. Rafael, percebendo que não havia como manipular a situação, recuou parcialmente, mostrando um lado vulnerável que poucos tinham visto antes.
o de um homem confrontado pela própria incapacidade de controlar o que imaginava ser seu território. Ao final desse confronto, senti uma mistura de alívio e empoderamento. Cada palavra dita, cada prova apresentada, cada gesto firme havia sido uma afirmação de quem eu me tornará. Uma mãe capaz de enfrentar ameaças, uma mulher que não permitiria que ninguém roubasse sua liberdade, e alguém que havia transformado dor em força. Rafael e sua família permaneceram atônitos, conscientes de que sua manipulação havia falhado e que o equilíbrio do poder finalmente se deslocara para nosso lado. O momento ficou marcado não pelo grito ou pela violência, mas pelo silêncio carregado de tensão e verdade. A sensação de justiça não era apenas legal, mas emocional. Cada passo dado, cada escolha corajosa e cada ato de proteção tinha consolidado nossa vitória pessoal e familiar. Saímos dali com a certeza de que, a partir daquele instante, ninguém jamais poderia ameaçar nosso espaço ou nosso vínculo. Depois de semanas turbulentas, finalmente pude respirar com algum alívio. Encontramos uma nova casa, pequena, mas nossa, e cada cômodo carregava a promessa de recomeço. Arrumar nossos pertences, escolher cada detalhe do espaço, foi mais do que decorar. Era uma reconstrução simbólica da nossa vida. Cada móvel, cada cortina, cada brinquedo colocado cuidadosamente no lugar era um lembrete de que agora tínhamos controle sobre nosso próprio lar. Minha rotina começou a se reorganizar em torno do que realmente importava: segurança, estabilidade e presença constante para meu filho. Pequenos rituais diários, como preparar o café da manhã juntos, ler histórias antes da escola ou apenas abraçar antes de dormir, tornaram-se âncoras de confiança e amor. Ele sentia a diferença, e seu sorriso, que antes se escondia entre o medo e a incerteza, agora iluminava nossos dias com leveza e alegria. Enquanto reconstruíamos a vida prática, também mergulhei em reflexões profundas sobre meus limites e autocuidado. Aprendi que dizer não era egoísmo, mas proteção, que estabelecer barreiras saudáveis era um ato de coragem e amor próprio. Cada decisão tomada, cada passo dado sozinho, reforçava meu senso de empoderamento feminino. A compreensão de que minha voz e escolhas tinham peso, e que ninguém poderia me controlar ou ditar minhas prioridades. Além do emocional, as ações concretas começaram a gerar estabilidade. Retomei estudos que haviam ficado em pausa, procurei oportunidades de trabalho compatíveis com minha nova rotina e fortalecei minha rede de apoio. Amigas, familiares confiáveis e até vizinhos que haviam testemunhado nossa luta. Cada conquista, mesmo que pequena, um emprego garantido, um certificado obtido, uma amizade solidificada, representava um degrau na escada da autonomia e liberdade. Apesar de todo o esforço, a vitória não era barulhenta. Ela se manifestava no silêncio da nossa casa, no sorriso seguro do meu filho, na sensação de controle sobre nossas vidas. Não havia necessidade de ostentar conquistas. A verdadeira satisfação estava em sentir que estávamos protegidos, que nossas decisões eram respeitadas e que a paz finalmente tinha espaço em nossos dias. A sensação de recomeço também trouxe a consciência de que a vida não voltaria a ser a mesma, e nem precisava ser. Cada desafio enfrentado nos moldou e fortaleceu, e cada momento de superação passou a ser celebrado silenciosamente. O primeiro passeio ao parque sem medo, a primeira noite dormida sem ansiedade, a primeira conversa tranquila sobre sonhos e planos futuros. Em meio a tudo isso, percebi que a reconstrução não era apenas física, mas profundamente emocional. Meu filho e eu aprendemos a confiar novamente em nós mesmos, em nossas escolhas e na capacidade de enfrentar adversidades. A segurança não era apenas uma questão de portas trancadas ou rotinas organizadas, mas de saber que, independentemente do que viesse, tínhamos força, resiliência e um vínculo inquebrável que nos guiaria para qualquer futuro. Assim, a vida ganhou novos significados: liberdade, autonomia, amor próprio e a certeza de que, mesmo diante da dor e da traição, era possível erguer-se mais forte, mais sábia e mais determinada. O silêncio da nossa vitória ecoava mais alto do que qualquer grito, e cada novo dia era uma prova de que estávamos finalmente no controle do nosso destino. Hoje, olhando para trás, percebo quanto cresci. Cada lágrima derramada, cada medo enfrentado e cada decisão tomada para proteger meu filho e a mim mesma me ensinaram lições que ninguém poderia me tirar. Aprendi que coragem não é ausência de medo, mas a determinação de agir mesmo quando o coração treme. Ser mãe me mostrou a força que existe na proteção incondicional, e a experiência de enfrentar pressões familiares revelou que a autonomia e o respeito próprio não são negociáveis. A vida me ensinou que ninguém tem o direito de controlar nossos passos ou de ditar como devemos viver. A liberdade de escolher nosso caminho, de construir nosso lar e de preservar nossa dignidade é preciosa, e deve ser defendida com firmeza. Cada desafio enfrentado,
Cada confronto difícil e cada momento de incerteza reforçaram a importância de nos mantermos fiéis aos nossos valores e à nossa voz. E é exatamente por isso que compartilho minha história com vocês. Para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível se levantar, se reconstruir e redescobrir a força interior. Que não devemos nos submeter a pressões, chantagens ou manipulações familiares, mesmo que venham daqueles que amamos ou que deveriam nos apoiar. Coragem, resiliência e amor próprio são as ferramentas mais poderosas que podemos ter. Quero perguntar a você que está me ouvindo agora. Já passou por algo parecido? Já se sentiu pressionado a abrir mão da sua vida, da sua liberdade ou da sua dignidade? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas palavras podem inspirar alguém que precisa de coragem neste exato momento. Ao terminar esta história, sinto uma paz silenciosa, mas poderosa. A sensação de libertação é profunda. Não é apenas o fim de um capítulo doloroso, mas o início de uma nova vida, guiada pelas minhas escolhas, pela minha vontade e pelo amor que sinto pelo meu filho. Cada amanhecer se tornou uma oportunidade de reforçar nossa segurança, alegria e união. A determinação que antes parecia distante agora se manifesta em cada detalhe do nosso dia a dia. Se minha história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possa se inspirar ou se sentir menos sozinho. O mundo precisa ouvir histórias de superação, coragem e transformação, e juntos podemos criar uma rede de apoio e esperança. Nunca subestime a força que existe dentro de você. Mesmo nos momentos mais sombrios, é possível se erguer mais forte, mais sábio e mais livre. E hoje, olhando para o futuro, sei que não estamos apenas sobrevivendo, estamos vivendo de verdade.